Irmãos, eu não sei como é que foi o dia de vocês, mas o meu, a gente celebrou o Dia dos Pais na casa do meu irmão, e que costumeiramente faz as reuniões de família. Então, Natal e algumas celebrações, Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente se reúne lá. Existe, dentro de algumas famílias, algumas tradições que são peculiares da família. A minha família nunca teve uma tradição de se reunir, por exemplo, para sentar à mesa para o almoço. Mas eu conversei com alguns colegas de trabalho, e uma me confidenciou, uma amiga me disse que o pai dela fazia a leitura da Bíblia a cada almoço ou a cada jantar. Reunia os filhos e partilhava da palavra e depois comia. Eu ouvi de um outro amigo dizer também que na casa dele só se comia depois da oração. Ficava todo mundo com um rabo de olho esperando a oração, e ele achava que o pai dele fazia de propósito, enrolava, dava mais tempo que era para ninguém comer. E ele ficava com o rabo de olho esperando a oração acabar para ficar feito louco e ir para cima da comida. E é muito interessante essas tradições familiares, porque a minha, não sei se por ausência do meu pai ou por uma questão familiar, a gente não se reunia para esse almoço ou para esse jantar. Mas a minha casa sempre teve muita gente. Eu sou o filho mais novo de 9 irmãos. É isso mesmo, irmãos, eu sou o mais bonito. Eu sei que passou isso pela cabeça de vocês olham para o mais velho, vocês vão entender o que significa ser o caçula. É o mais divertido, o mais engraçado, dizem ser o mais irresponsável, mas isso é perseguição dos mais velhos. A minha tradição familiar era comprar Coca-Cola. E eu estou fazendo uma propaganda, ao contrário do Johan, porque eu tenho a expectativa de ganhar um pacote de Coca Zero. E eu era responsável, quanto mais novo, de comprar na bodega a Coca-Cola de 1 litro. Irmãos, eu ia muitas vezes, porque tinha muita gente dentro de casa. E eu ficava revoltado, porque eu não entendia por que eu não comprava logo 5 de uma vez. A minha mãe fazia eu ir toda vez que acabava. E eu fico pensando, quantas tradições familiares isso traz impacto nas nossas vidas. Apesar da brincadeira, da tônica do refrigerante, eram momentos em que a gente tinha a oportunidade de se confraternizar, de falar uns com os outros, às vezes brigar enquanto família, e as tradições familiares nos trazem marcas. Aquilo que nós vivemos dentro de casa nos traz expressões para uma vida inteira. Algumas pessoas vão precisar de terapia para lidar com isso. Outras vão ter na comunidade de fé esse apoio, esse respaldo, para que a gente possa não só trilhar um novo caminho, mas ressignificar, entender essa representatividade que a tradição familiar tem para as nossas vidas. E afinal de contas, nós somos uma comunidade de fé, nós somos igreja, nós somos também família, e isso é um símbolo muito forte. A gente chega na reta final dessa série, e também da carta de Paulo. Na verdade, a gente ainda vai ter 2 domingos para partilhar e fechar essa série aqui na Ponte. Então, aqui trata-se do último bloco de um documento que fala diretamente aos nossos dias. A gente diz que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas na verdade, provavelmente são 4 cartas ou mais, e a gente fala 1 Coríntios, mas podia ser primeiro a Ponte. Ao longo dessa jornada, a gente viu com o apóstolo Paulo, ele nos conduziu a uns confrontos em várias áreas. A gente teve, durante as palavras compartilhadas aqui, questões bem sérias a serem confrontadas. A gente aqui foi provocado e foi estimulado em várias questões. E são problemas reais para os nossos dias. É como se Paulo, ele pegasse uma ferida e ele colocasse o dedo. E eu vou dizer para vocês, para quem está ministrando aqui hoje, é mais uma vez tacar o dedo na ferida e machucar. A gente tem questões que vão ser bem doloridas ao final disso. E o que era a igreja em Corinto? O que era a cidade de Corinto? Corinto era uma cidade grande, cosmopolita. Era uma cidade grega litorânea, que misturava culturas e muitos povos diferentes. Tinha aproximadamente 250 mil cidadãos e mais 400 mil escravos. Imagine só, uma cidade tomada pela imoralidade, tomada pelos cultos aos deuses, com pelo menos 12 grandes templos.
e alguns dois bem grandes, assim, bem particularmente falando, o de Afrodite e o de Apolo. O Império Romano, ele produziu muitas dessas grandes cidades. Aquilo que a gente entende como uma cidade grande, cosmopolita, surgiu a partir do contexto romano. É a sociedade imperial, baseada na Pax Romana, que era a imposição do poder, e entregou ao mundo grandes metrópoles como Roma, Antioquia, Alexandria, Atenas, e em menor proporção Corinto e Éfeso, por exemplo. É importante a gente entender que esse cosmopolitismo aumentou o individualismo das pessoas. Há um jogo de interesse baseado em lugares e em pessoas que mais lhes servem. As pessoas, elas transitavam entre essas cidades naquilo que mais a interessava. Então, eu me mudava para uma determinada cidade, interessada não na sua experiência pessoal, mas naquilo que aquela cidade podia me oferecer. Era um modo romano de governar, era um modo individualista das pessoas se relacionarem. E o cristianismo, ele rompeu com essa bolha, foi esse choque, essa tensão. Afinal de contas, numa sociedade egoísta e versificada pela vaidade, como era a figura do deus Apolo, a gente tem um cristianismo que colocou esse mundo de cabeça para baixo. É a partir dessa perspectiva que a gente olha para a nossa sociedade hoje, como a gente olha para os nossos centros urbanos, como a gente vê que questões sociais ligadas ao isolamento social, um número cada vez maior de pessoas conectadas, superconectadas e esquecendo o mundo que está à sua volta. Homens e mulheres que fogem do diálogo, fogem do confronto e com medo de se decepcionar, elas se isolam, criam bolhas. Irmãos, assistam essa série no YouTube. Vai ser incômodo, vai ser às vezes bem confrontador você lidar com questões que a gente tratou nessa série, mas é imprescindível que você o faça. Inclusive a mensagem de hoje pela manhã, do querido irmão Emílio. Porque, apesar da gente estar tratando o mesmo capítulo, a gente olhou essa carta com a mesma perspectiva, mas com um olhar diferente. E eu entendo as duas como complementares. Então, se você quer ser edificado a partir dessa carta, assista também a nossa ministração pela manhã. E eu queria agora que vocês abrissem o capítulo 11. Esse capítulo 11, a partir do versículo 17. E a gente vai dividir essa carta em 4 blocos. A gente vai falar sobre aspectos gerais, o que não é a ceia do Senhor, o que é a ceia e um convite à mesa. Então, a gente já entendeu que o capítulo 11 envolve um assunto principal, que é a ceia. A gente vai ler, vai fazer a leitura e vamos aí não utilizar um sermão expositivo, versículo por versículo, mas a gente vai ler para a carta toda, vai entender toda a carta a partir da perspectiva da ceia. O texto diz assim: entretanto, versículo 17, tá? 11, 17. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor, que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. Por isso não há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso resulte em condenação. Quanto mais o que eu for, lhes darei instruções. Amém. Esse é o texto. Senhor Deus Pai amado, nós oramos por essa palavra, por aquilo que o Senhor vai partilhar aos nossos corações. Que a gente possa discernir, receber aquilo que é a sua porção e através dela, Pai, sermos alimentados. Nós somos gratos, Senhor, porque a gente tem a oportunidade de se reunir enquanto igreja. Assim lhe agradecemos, Senhor, porque a sua graça tem nos alcançado. E isso, Pai, é o partilhar da mesa, é o partilhar do pão e entender que a comunhão, ela é significativa e importante para o nosso relacionamento contigo. Assim, Pai, lhe agradecemos em tudo e seja conosco durante toda essa palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai falar sobre aspectos gerais, sobre a ceia. A gente precisa lembrar que a igreja em Corinto, essa cidade, essa igreja foi fundada por Paulo, ela foi consolidada pelo apóstolo Paulo, e há um grande número de judeus e também de gentios convertidos. A realização daquela grande refeição já era uma prática comum nas comunidades cristãs, todas elas baseadas no ensino de Jesus e no memorial lá citado e compartilhado lá nos evangelhos. Assim, a festa ágape, ou a festa do amor, acontecia num local aberto, ou senão numa casa muito ampla. Afinal de contas, a comunidade crescia e não havia espaço para se reunir em casas pequenas. O espaço ficou pequeno, então eles se reuniam em quantidade maior. Em algum momento dessa festa ágape, dessa festa do amor, a liderança local, ela determinava, ela parava aquele instante da festa e dizia: agora nós vamos ceiar, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então se pegava o pão, se pegava o vinho, se partia o pão e se pegava o cálice, se partilhava também com os irmãos. Então se comia do pão e se tomava do vinho. Aqui a gente percebe duas influências. Uma judaica, que é representada pelo pão, e uma que representa os gentios, que é o vinho. É interessante a gente perceber que essa ceia do Senhor juntou esses dois mundos. Há uma forte origem judaica ligada à Páscoa, e a gente sabe disso porque quando a gente lê lá nos evangelhos, a gente vê Jesus celebrando a Páscoa e o partir do pão, é isso. E a gente tem um outro ponto, que é a presença do vinho. O vinho, é interessante a gente perceber que é uma influência do mundo greco-romano, porque havia na cultura greco-romana o que a gente chama de simpósio, que é utilizado hoje o termo lá nas faculdades. Mas no ambiente heleno, no ambiente helenístico, o simpósio era uma reunião que se discutia filosofia, política, cultura local, questões sociais, música, cultura, tudo que era ligado a isso. O simpósio era essa reunião, essa refeição que podia se conversar, se debater. E também tinha a presença do vinho, e muito vinho, porque os romanos bebiam muito vinho, ao ponto de haver muitas situações de embriaguez. E é interessante a gente perceber isso, porque são dois elementos que no contexto cristão se tornaram elementos litúrgicos. Essas refeições se tornaram uma prática religiosa e social no conceito judaico-cristão. Então a gente precisa olhar para 4 aspectos com relação a isso. O primeiro, como eu falei, é litúrgico. A ceia do Senhor, ela tem elementos que lembram as práticas do simpósio, mas também tem a divisão do pão e o compartilhamento da bebida, que era o vinho. Essas práticas simbólicas, elas eram comuns nas refeições religiosas, inclusive nas práticas orientais, e no contexto romano. Contudo, elas foram adaptadas e interpretadas a partir do ambiente cristão para representar o corpo e o sangue de Cristo. Então tem esse simbolismo. O uso do pão e do vinho em aspectos religiosos e sociais significava uma profunda raiz judaica
tanto quanto era na cultura pagã da sociedade romana. No cristianismo, esses elementos eles adquiriram um outro significado teológico. Olha que bacana, representa a nova aliança em Cristo Jesus. A ceia, então, tornou-se para cada um de nós um sacramento. E o que é um sacramento? Sacramento é um símbolo externo que confirma as alianças de Deus com o seu povo. Adriano, explica melhor isso. O anel, por exemplo, que eu estou usando. Isso aqui é um símbolo de uma aliança, a minha relação de aliança com a Renata. Isso representa o nosso casamento. Outro símbolo de aliança é, muitas vezes, um aperto de mão. Quando você termina o acordo com alguém, você diz, epa, espera aí, aperta a minha mão aqui para mim ter certeza do que você está fazendo. É interessante a gente para fazer isso, porque é um sinal de confirmação. E todas as vezes que Deus fez uma aliança com o seu povo, Ele lhe deu um sacramento. Existem também as práticas da comunidade. Olha que interessante, assim como o simpósio promovia o senso comunitário de comunidade, o diálogo entre os participantes, essas refeições também eram um momento de celebração, que enfatizam a união e a comunhão. Então, o simpósio romano, ele também ajudava as pessoas a se relacionar. Ora, era uma grande refeição, regada a comida e a vinho. Era muito comum que as pessoas pudessem se sentir pertencentes, e assim com os grupos sociais. Era uma identidade de uma comunidade que incluía a todos. Prestem atenção. Apesar disso, o simpósio e a Páscoa judaica eram parecidas, mas distintas nos propósitos e nas suas diferenças. Cada uma delas tinha propostas e interesses distintos. Havia uma forte influência cultural, porque à medida que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, ele assimilou e transformou várias dessas práticas culturais, sociais e religiosas. O simpósio, como uma prática importante, influenciou a forma como os primeiros cristãos se organizaram. Então, em resumo, o simpósio greco-romano influenciou a ceia do Senhor judaico-cristã, principalmente com dois pontos, com as práticas das refeições comunitárias e também através dos elementos litúrgicos, através do simbolismo, de promover um senso de comunidade e uma inclusão que foi interpretada dentro do contexto cristão. Então, o que a gente entende desse primeiro momento é de que algo que foi adquirido através da cultura grega e da cultura judaica era um sentimento de coletividade. Esse simbolismo que envolvia o pão e o vinho, envolvia a Páscoa e o simpósio, era a maneira que Deus encontrou de juntar mundos diferentes no mesmo lugar, com o mesmo propósito, olhando para a cruz de Cristo. Mas eu não vou deixar ninguém confuso, não. Eu vou explicar bem direitinho. Porque se agora nós entendemos os aspectos gerais, a gente vai entender primeiro o que não é ceia. O que não é ceia? Para começar, ceia não é um jantar ou um almoço comum, como um simpósio, não é uma reunião, não é simplesmente uma refeição social ou aquele simpósio ateniense que se discute filosofia, política ou temas seculares. A ceia do Senhor, ela tem um caráter profundamente espiritual e teológico. Paulo, ele quer nos dizer, versículo 23 e 24, Cristo é o centro da ceia. Cristo é o centro da ceia. Não é ceia do Senhor, porque não é uma festa de luxo ou de ostentação. A gente não tem que compreender que não deve haver excessos, nem tampouco opulência, ao contrário de algumas práticas dos banquetes romanos, que podia incluir comidas e bebidas luxuosas e em excesso. A ceia do Senhor, ela é simples, é com pão e vinho, que representa o corpo e o sangue. No versículo 20, Paulo diz, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo relembra na passagem que o motivo principal, o foco principal da festa ágape é o ajuntamento, e por isso o façamos com humildade. A ceia também não é exclusiva a uma classe social ou a um grupo.
Não é uma reunião restrita a uma elite ou uma classe específica. Essa reunião ela é comunitária, convidando a todos a participar, independente do seu status social ou econômico. Observe o que ele diz no versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Observamos pelo texto que muitos irmãos e irmãs daquela comunidade, gente, não tinha o que comer. O Johan, alguns domingos atrás, foi falar da ceia e falou da tônica disso. Havia, naquele momento, lá em Corinto, um novo partidarismo. Além da rivalidade que havia entre os partidos teológicos, havia também uma divisão social, ricos e pobres. E é muito interessante a gente observar isso, porque para algumas daquelas famílias, criava-se uma expectativa com relação a essa festa ágape, a ceia do Senhor. Talvez a experiência de comer aquele prato especial, comer aquela comida diferente, era realizada nesse momento, onde aquela casa abonada, aquela pessoa que tinha condições, ela podia ali, podia provar de um prato que ela não tinha condições. Irmãos, a festa ágape é como um junta-panela, é como o bate ou a festa americana, que cada um levava o seu prato. Então, alguns irmãos que não tinham condições, eles olhavam para esse momento com uma expectativa muito grande. Eu não sei aqui se vocês já comeram algo que a Rosita fez, mas no dia que a gente tem junta-panela aqui na igreja, eu fico pensando o que a Rosita vai trazer. Porque ela cozinha muito bem. Então, irmãos, a gente enfatiza mais uma vez que Paulo, ele nos chama a atenção para não haver separação. E não é difícil a gente entrar nesse contexto. A ceia também não é um ritual de sacrifício pagão. Não envolve sacrifícios e oferenda aos deuses locais. O ajuntamento, ele deve celebrar unicamente o sacrifício de Cristo Jesus e a nova aliança que a sua morte e a sua ressurreição provocou. E para nós também não é um evento miraculoso. Uma vez eu vi um pastor dizer que na igreja dele, o que sobrava do pão e do vinho, ele levava para casa, porque no meio da semana ele ia visitar os enfermos com o que sobrou, e eles tinham a expectativa de que aquele pão e aquele vinho fosse curar a vida das pessoas. E há pessoas também que, se eu vou para tal igreja, eu vou assistir, vou participar da ceia lá, porque lá tem uma atmosfera especial. Eu vi no Instagram que aquele pastor, ele tem um lençol que passa por cima das pessoas e sai curando tudo. Irmãos, não é um ritual. E a gente não deve criar essa expectativa. O centro da ceia é Cristo Jesus. Ela não é uma reunião misteriosa. Não se trata de um rito de mistério, com práticas secretas ou exclusivas. Embora tivesse naquele ambiente um aspecto de reunião privada que acontecia de casa em casa, tudo isso, o objetivo era para fortalecimento da fé e a comunhão entre os crentes, sem o caráter esotérico de algumas religiões ocultistas daquele período. Quantos de nós aqui já fomos abençoados semanalmente com os nossos portos? Do partilhar a mesa, mas também da palavra que nos alimenta nesses encontros. Através da vida dos irmãos, dos seus testemunhos, o sentar à mesa, o tomar um cafezinho, a gente reconhece as nossas vulnerabilidades e o caminhar mútuo em apoio uns aos outros. Gente precisa de gente para ser gente. A ceia não é um evento isolado de comunhão com outros crentes. Não é uma prática casual da vida comunitária e do serviço aos outros. A ceia, ela deve estar integrada à nossa vida de fé e de prática da caridade e da comunhão. A ceia não é um clube social, uma reunião que tem a proposta de acontecer somente para um determinado grupo privilegiado. Ao contrário, é uma oportunidade da gente apresentar Cristo para aqueles que ainda não o fizeram. E o último ponto do que não é ceia, não é um evento politizado, não é uma reunião com fins políticos ou revolucionários contra o Império Romano daquele período, e nem hoje, dos nossos dias.
Embora o cristianismo tenha implicações sociais e éticas profundas, a ceia é primariamente um ato de culto à memória de Cristo. A igreja em Corinto era partidarista, isso nós sabemos. Quem assistiu aos outros episódios da série já percebeu isso. Lembram dos partidos? O partido do Pedrão, partido de Paulo, partido de Apolo e o partido dos mais crentes, o de Jesus. Era natural que, por ser composta por maioria de gentios, eles utilizavam os jantares parecido com o conceito do simpósio, havendo discussões, divisões, opiniões, todas elas acontecendo ao mesmo tempo na mesa. Mas de forma alguma, irmãos, poderia se tornar um encontro de algum grupo no intuito de favorecê-los. Paulo, ele considera-se natural que em alguns momentos é oportuna as diferentes opiniões. Afinal de contas, é a partir dessas diferenças de opiniões que a gente reconhece uma falha de caráter ou uma heresia, uma bobagem que é citada. A gente precisa desse filtro. Ainda assim, não se trata de haver divisões, mas a construção de ideias e de relacionamentos baseado no amor da cruz. Então, aqui não cabe excluir ninguém. Nem se ele for de extrema direita, ou se ele for de esquerda, de centro, para cima, para baixo, a graça nos nivela. Independente da sua opinião política, meu irmão, Cristo nos chama a amá-lo e jamais, em tempo algum, perder a comunhão em detrimento a partidarismo, seja ela qual for sua bandeira. Resumindo, a ceia do Senhor do primeiro século não é uma simples refeição social. Ela não pode ser luxuosa nem exclusiva. Não envolve sacrifícios nem idolatria a qualquer outro tipo de Deus, nem tampouco uma prática secreta. E não está desvinculada da nossa vida cotidiana e motivada por qualquer tipo de objetivo partidário. Amém? É duro, né? É duro. A carta de Paulo, quando a gente acha que ela terminou de fazer a ferida, ela continua rasgando os nossos corações para a gente compreender daquilo que é e daquilo que não é. E o que nós devemos fazer com cada uma delas. Vimos que o que não é ceia. Agora vamos para a parte boa. E o que é ceia? O que é a ceia do Senhor? A ceia é uma refeição comemorativa. Ela é uma refeição que comemora a última refeição de Jesus com seus discípulos, no qual ele instituiu o ritual do pão e do vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue. A ceia é um chamado a estarmos focados na memória do sacrifício. É um ato de memória de crucificação de Jesus Cristo. Lembra a morte e a ressurreição como fundamento da nossa fé. É interessante a gente perceber que essa carta ela é anterior, inclusive aos evangelhos. Então a ceia era algo que era praticado, absolutamente difundido no meio cristão. E sempre associada a Cristo e ao seu sacrifício. E Paulo, ele não inventou nada, ele somente reproduziu o que aquele ambiente já o tinha. A gente pode ler, por exemplo, na passagem em Atos 2, 42 e 43, que a raiz judaica da ceia é baseada na Páscoa e era prática no meio. Diz o texto assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, a ceia, ela é um elemento simbólico. Os elementos centrais são o pão e o vinho, e esses elementos eram compartilhados entre os participantes, inclusive usando a mesma taça. Não é como a gente que recebe individualmente. A taça, ela era partilhada entre todas as pessoas. Então, de repente, aquele que não gostava muito de receber a taça do irmão, que ele tinha uma certa diferença, ele era obrigado a beber da mesma taça. É interessante a gente perceber como esses dois mundos se comportam. O historiador e teólogo André Daniel Heinck mostra a interessante associação de quando Jesus, que de certa forma pega o elemento, o pão e o vinho, de alguma maneira ele juntando o mundo judaico e o mundo gentílico para a celebração da unidade da igreja em torno do Messias. É o que nós chamamos de o verdadeiro
banquete messiânico. Lembram da última ceia? O que aconteceu nela? O cordeiro fora servido, não foi? Houve também indicação da traição de Judas. Houve o partir do pão, o beber do vinho, o lava-pés, que a gente lembra. É mais importante servir do que ser servido. Que noite! Não importa o estado, Jesus nos convida à sua mesa. O Messias para todos os povos e todas as nações. O trigo amassado, triturado, assado, que virou alimento. A uva também pisada vai virar bebida que alegra o coração e as pessoas. A morte que aponta a vida. Cristo Jesus deve ser sempre o centro da ceia e também das nossas vidas. A ceia é a reunião comunitária, ela é realizada no contexto conjunto, onde os crentes se reúnem para adorar e compartilhar a refeição. Reflete a unidade e a comunhão e a comunidade de fé. Irmãos, nós respeitamos, nós entendemos que há as medidas, às vezes, de distanciamento, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, questionar o que o texto nos diz sobre o ajuntamento, sobre essas reuniões e o partilhar do pão vai provocar nas nossas vidas. A ceia, ela tem simplicidade e ela tem adoração. A ceia, ela é simples e inclusiva, ela convida a todos a participar, independente do seu status social ou econômico. Ela envolve adoração e ação de graças, onde os crentes agradecem a Deus pelo sacrifício da cruz e expressam sua gratidão. A ceia é, acima de tudo, um movimento contínuo. É uma prática regular na vida de uma comunidade, realizada várias vezes para fortalecer a fé e a comunhão de todos nós. Percebam que é um processo pedagógico, um ensino. Jesus é perfeito em sua obra, ele nos traz a vida de forma prática, não é só na teoria, é naquilo que nós vivemos também de forma objetiva, pois a prática e o culto vêm antes da teologia e a reflexão sobre. Irmãos, Deus primeiro salva, depois vem a lei. Cristo vem ao mundo, come com os pecadores e depois vem a reflexão sobre a sua ação. O Justo Gonzalez disse: a doutrina segue a prática do culto. Irmãos, me emociona ler Atos e ver os discípulos vendo o Espírito Santo fazendo o mover deles e eles correndo atrás, tentando entender o que está acontecendo. A maneira com que nós vivemos, a nossa prática de culto, vai determinar aquilo que a nossa doutrina o segue, aquilo que está no seu coração. A ceia nos lembra que o Senhor está operando agora em nossas vidas. A despeito de como você chegou até aqui, assim como eu, acredite, essa igreja presencia milagres todos os dias. Todos os dias a gente presencia esses milagres. Lembram dos ensinamentos que vocês tiveram na sua casa? Como eram os seus almoços de domingo ou jantares? Como essas práticas familiares impactaram a sua vida até esse instante? E o que nós somos enquanto igreja? Família, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aprendendo a se amar, a se cuidar, a expor as nossas vulnerabilidades e crescer em fé. Irmãos, olhamos para o texto e a gente vai ver uma reflexão e um exame pessoal. A ceia é esse processo de reflexão e exame pessoal. Os participantes, eles são encorajados a fazer considerações sobre a sua vida e examinar o seu relacionamento com Deus e com os outros, buscando arrependimento e renovação espiritual. No versículo 28 diz, e lemos a palavra examinar-se, que tem uma conotação bem forte e que precisa ser verificada. É aquilo que a gente precisa olhar para colocar em ordem. Olha que interessante. Quem sabe se não é necessário que, ao examinar, se você precisa se reconciliar, olhar para uma atitude que tomou, ou algo que tem lhe incomodado o coração. Então, irmãos, durante a mensagem ou a tua caminhada de fé, a gente por vezes precisa buscar o silêncio do nosso lugar para poder se arrepender. A gente deve estar precedido da reflexão. Os nossos pensamentos, palavras e ações devem ir ao Senhor com sinceridade de coração e consciência,
para que a gente possa pedir perdão. 1 Coríntios 11:30 diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejam condenados com o mundo. Irmãos, o que fatalmente lhe levará ao adoecimento espiritual é o seu egoísmo, é a sua vaidade, é o seu individualismo, é a sua preocupação somente com seus próprios interesses. Ceia é edificação. A mesa também deve incluir momentos de ensinamento e meditação, onde as escrituras são lidas e explicadas, reforçando o entendimento que a fé provoca nos participantes. Não é possível participar da ceia sem comunhão, sem o corpo e sem o sangue de Cristo Jesus. Cristo é o centro da ceia. Ele próprio nos alimenta em dois aspectos. Um acontece de maneira vertical e a outra de maneira horizontal. O primeiro é vertical porque é entre você ou nós e Deus. Nós respondemos a Deus com as nossas vidas, mas não somos nós a quem oferecemos. É Ele que a si mesmo se ofereceu em um sacrifício perfeito. A segunda, ela é horizontal, porque apesar das divisões partidárias ou sociais que havia em Coríntios, e eu estou falando Coríntios, não entendo corintianos, né? Eles praticavam, porque ceia é comunhão com Deus e também com o próximo. Não é uma ação individual. Ela deve acontecer em duas esferas: no seu relacionamento com Deus e na sua comunhão com os irmãos. Continua batendo? Continua doendo? A gente olha esse aspecto olhando para as pessoas. E por último, irmãos, a ceia é um convite para a mesa com Jesus. É um convite. Eu gostaria, nessa noite, a gente não vai ter o elemento da ceia. Não é o dia que a gente reservou para isso. Mas eu gostaria de convidar vocês a, enquanto comunidade de fé, a gente se juntar em comunhão, para a gente viver esse momento especial, esse relacionamento e a lembrança do que é o sacrifício de Jesus. Hoje, a gente não vai ter os dois elementos físicos, mas a gente vai compartilhar do pão e do cálice. Mas eu gostaria que cada um no seu lugar, a gente tivesse a oportunidade para refletir sobre o amor imenso de Jesus, para renovar a nossa fé e gratidão a Ele. Eu queria que vocês imaginassem agora uma grande mesa posta. E todos são bem-vindos a essa mesa. Independente da sua jornada ou das suas circunstâncias, a ceia é essa celebração multiforme. Assim como a graça de Deus, há um tempo para nos unir como igreja, partilhando do seu corpo e do seu sangue, em sinal na unidade de Cristo. Que a gente possa sair desse culto, desse ajuntamento, com dois ensinamentos bem claros: comunhão e arrependimento. Nós somos chamados a viver em comunidade. E a mesa é um convite a gente largar esse individualismo. Perceber do modo como vivemos pode nos levar a um lugar de egoísmo e falta de humildade. Aproveite esse final de culto para refletir sobre o que ouvimos. O momento, ele é oportuno da gente se renovar. A gente pode aí, cada um no seu lugar, experimentar a presença de Cristo e a força da comunhão com seus irmãos e irmãs em Cristo. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. E se porventura tiver um familiar seu, a esposa, um parente, um amigo, eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa, porque nós vamos orar uns pelos outros. E se você estiver desacompanhado, também não tem problema, você vai levantar a sua mão, e se assim estiver se sentindo confortável, você vai receber a visita de uma pessoa com um colete preto, que vai estar ao seu lado e vai orar junto com você. Amém? Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque a sua graça tem nos alcançado. Que experiência, Senhor, fabulosa é viver o ministério enquanto comunidade, aprendendo uns com os outros. Cada um de nós já se perguntou o que significa realmente estar em comunhão com Jesus? A ceia é um convite aberto,
É uma oportunidade de conhecer mais profundamente o amor e a graça. A graça que foi nos oferecida na cruz. Jesus, Ele convida a todos à sua mesa. Independente de onde viemos ou como temos tido o nosso passado, a mesa é um lugar de encontro, com amor incondicional, onde somos aceitos e renovados. Participar do banquete é muito mais do que um ritual. É um momento de transformação, onde nos conectamos com o sacrifício de Jesus e somos chamados a uma vida nova. A gente vai ficar em pé agora, vai cantar um trecho dessa música. E eu queria que, durante esse tempo, você pudesse meditar naquilo que nós partilhamos. E imagine, mais uma vez, use a sua capacidade imaginativa e veja uma grande mesa aqui. Veja aqui em cima uma mesa em que o Senhor tem nos convidado a participar, a ceiar, a dizer que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E eu sei que muitas pessoas aqui chegaram com a palavra, muitas vezes na expectativa de um alívio de tensão. Mas a palavra de Deus é esse confronto. O lugar, a mesa, é um lugar onde a gente tem a oportunidade de expor quem nós somos, os nossos medos e vulnerabilidades. Mas o Senhor, de forma graciosa, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não há mais nada que nos afaste do Senhor.